fazendo esse vídeo aqui para falar com vocês sobre coronavírus. E talvez vocês estejam aí já de saco cheio de ver vídeos sobre coronavírus, mas como as pessoas que me seguem, me acompanham, gostariam de um posicionamento meu sobre esse tipo de epidemia que está acontecendo, eu vim aqui dar a minha opinião para vocês, tá? E eu assisti bastantes vídeos, esperei um tempo as informações se propagarem. Hoje, com a velocidade de informações que a gente tem, graças à internet, muita coisa nova é divulgada de forma rápida e também muita coisa nova de forma errônea, precipitada, é divulgada de forma errada. E isso, né, gera muita histeria na população, né? Todo mundo quer ir ao paraíso, mas ninguém quer morrer, obviamente, né? E quando se trata de doença, de saúde, né, assusta a gente ver aí aquelas imagens, algumas imagens até falsas da China, pessoas caindo pelas ruas, enfim, teve muita desinformação no início, né? Cenas de filmes sendo lançadas aí como se fossem cenas reais do que tem acontecido na China. E o que a gente sabe, o que a gente hoje tem como informação até então, é que se trata de um vírus que mutou, que acometia aí animais, aparentemente, morcego, e que mutou, sofreu mutação. Todo vírus ele está suscetível a adquirir mutações e se tornar mais eficiente. E está atingindo aí os humanos, e está produzindo na grande maioria das pessoas sintomas brandos, respiratórios, como qualquer vírus que a gente tem, como qualquer doença gripal que a gente tem hoje no país. Então são sintomas como tosse, febre, dores de cabeça, mialgia, dores nas costas, prostração por conta dessa tosse e, em alguns casos, falta de ar. Entendam, falta de ar é algo que preocupa, né? Ninguém pode achar que ter falta de ar é algo normal. Só que esses sintomas todos que eu enunciei, eles podem causar uma sensação de falta de ar. E isso, obviamente, vai deixar qualquer um desesperado e a pessoa acaba indo procurando um serviço de saúde. Acontece que, com o grande fluxo de informações que nós temos, se toda pessoa que achar que está com falta de ar procurar um serviço de saúde, o serviço de saúde quebra. A gente não tem hoje um aparato para receber tantas pessoas assim. Então, o que a gente tem que ter em mente, né? Já foi falado aí que o grupo onde há maior risco, onde há maior letalidade, são o grupo de idosos, de pessoas com doenças crônicas como hipertensão severa, doenças cardiopulmonares, famoso DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, doenças como asma, que são doenças que o vírus ele vai acometer os pulmões principalmente, e essas pessoas não têm uma boa reserva nesse tecido, né? O pulmão é quem vai fazer a troca gasosa. Você puxa o ar, você inspira, você expira. Nesse tecido, nos pulmões, você vai fazer a troca gasosa, onde você está oxigenando os seus pulmões, oxigenando o seu sangue, e esse sangue vai oxigenar os seus tecidos. E se você já tem uma doença que acometeu esses pulmões, se você tem cicatrizes pulmonares, fibrose pulmonar, se você já tem um tecido pulmonar que é ruim para fazer essa troca e um vírus se aloja nesse tecido, promovendo esses sintomas todos, é lógico que você vai piorar e é lógico que vai ficar mais difícil de você fazer a troca gasosa, a respiração. Isso vai te dar sintomas de cansaço. E entendam que pulmões, eles trabalham em conjunto com o coração. Então, se o seu pulmão não faz uma troca gasosa adequada, o seu coração vai ficar sobrecarregado. Então, frequentemente, o que acontece? Febre, acontece aumento da frequência cardíaca, né? Aumento da pressão sanguínea, e essas condições vão o quê? Descompensar qualquer paciente com essas doenças
crônicas, o paciente hipertenso, o paciente diabético, você vai ter aumento de hormônios, né, hiperglicemiantes, o cortisol, um hormônio que a gente sabe que aumenta em qualquer quadro de doença, enfim, e pode comprometer essas pessoas, né? Outras pessoas imunocomprometidas, pessoas com doenças autoimunes, usuários de corticoides ou de drogas imunomoduladoras, são pessoas que têm a sua imunidade silenciada por essas drogas e podem sim estar mais sujeitas a infecções. Pacientes HIV positivos que não estão sendo tratados adequadamente com a terapia antirretroviral também têm o seu sistema imunológico comprometido e podem sim ter uma evolução pior dessa doença. Né? Pacientes HIV positivo que fazem a terapia antirretroviral estão adequadamente tratados com a sua celularidade de defesa TCD4 em níveis adequados, com a sua carga viral do HIV silenciada, são pessoas tranquilamente consideradas normais. Mas pessoas que não estão sendo tratadas adequadamente por HIV são pessoas de risco, porque têm o seu sistema imunológico comprometido. Então essas pessoas têm que ficar, sim, com maior cuidado, maior cautela. E como se trata de um vírus novo, um vírus catalogado, né? Essa família de vírus, ela não é uma família nova, se eu não me engano, vem desde 1960, pelo que eu consultei. Mas existem diversos tipos. E até agora o que a gente viu é que essa população de idosos, de imunocomprometidos, de pacientes com doenças crônicas, eles são sim os que sofrem maior letalidade, porque são pessoas que acabam tendo complicações, sendo internados, hospitalizados, evoluindo para necessidade de intubação orotraqueal. Intubação orotraqueal é quando a pessoa está com incapacidade de fazer essa troca gasosa e precisa que isso seja feito de uma maneira mecânica, por um respirador, por uma máquina. E isso, meus amigos, entendam, vai aumentar o grau de risco de evolução de qualquer doença. Porque se você está num ambiente hospitalar, com uma máquina para dentro do seu organismo, se você está imobilizado numa cama, acamado, né, existem diversos riscos só de você ficar numa cama de hospital. E na vida tudo é custo-benefício, o médico está lá, hospitalizou essa pessoa, avalia os riscos de internar, de intubar, de anticoagular, enfim, diversas condutas ali vão ter um risco, né? Por isso que a gente não gosta de internar ninguém gratuitamente, né? Então, você, jovem, praticante de atividade física, você não deveria se preocupar, ficar desesperado com isso. Por quê? Entendo o seguinte, eu sou morador do Rio de Janeiro, tenho 35 anos, passei por todas as crises de dengue que nós tivemos, todas as epidemias, todo ano tem dengue. Já trabalhei no sistema público de saúde, sei como é que é isso aí. Cansei de ver exames de pessoas com plaquetopenia, com dengue hemorrágica. Cansei de ver aquele mosquitinho rajadinho por cima de mim, me picando. E eu até hoje não sei dizer para vocês se eu já tive dengue, né? Porque são sintomas subjetivos, são sintomas como mialgia, febre, prostração. E uma pessoa saudável, jovem, sem comprometimentos, sem doenças crônicas, não deveria ficar desesperado e entrar nessa histeria coletiva, mas nós temos que entender que nós podemos ser, sim, vetores, pessoas para veicular essas doenças para os nossos idosos, né? Então eu tenho uma vozinha de 104 anos, ela é uma pessoa de risco, ela é uma pessoa que se pegar uma doença respiratória dessas, não vai ter drive, autonomia respiratória suficiente e pode sim muito mais facilmente evoluir para uma intubação orotraqueal, para uma hospitalização numa unidade fechada, num CTI, e tudo isso aumenta o grau de comorbidade, de morbidade dessa doença, que é o que a gente não quer. E o que eu ouvi tudo por aí a respeito do coronavírus, as pessoas falam isso e quando chega, se você é idoso, você não tem que se preocupar, tá bom, e beleza. E o cara que é idoso e ouve isso, ele vai ficar descabelado, então eu devo me preocupar, e aí, o que eu faço? Você que é idoso, meu amigo, o que você pode fazer nesse momento realmente
é se proteger, é usar máscara, é evitar aglomerações, é evitar contato com pessoas que possam possivelmente estar contaminadas, e não há uma outra coisa que eu possa dizer para você nesse momento. Você tem que se alimentar bem, alimentação a gente sabe que vai dar matéria-prima para formar anticorpos, né, imunoglobulinas, precisam de aminoácidos para você formar isso, então você tem que ter uma boa alimentação. E você tem que ter o quê? Uma capacidade cardiorrespiratória. E capacidade cardiorrespiratória não se adquire de uma hora para outra, não se adquire de uma noite para o dia. Então, né, os idosos, né, por isso que eu bato tanto nessa tecla, massa muscular é uma questão importante e ninguém dá valor. Existem estudos já mostrando que pessoas que têm massa muscular, quando são hospitalizadas, elas têm uma melhor evolução da sua doença, menores chances de comorbidades, de complicações quando hospitalizadas, porque elas têm capacidade cardiorrespiratória. Então, ter massa muscular é ter capacidade de respirar, né? A sua respiração ela é involuntária, mas você precisa de músculos intercostais, músculo diafragma, né? Então, toda essa musculatura vai te dar o quê? Capacidade de você realizar a troca gasosa. Então, meus amigos, hoje, se você é um idoso, não há nada que você possa fazer a não ser se proteger do contato com essa doença. Porém, que isso seja uma oportunidade importante para você entender que você deve se condicionar do ponto de vista cardiopulmonar, fazer atividade física, ter massa magra suficiente, ter autonomia. Massa muscular é autonomia. Você ter essa autonomia vai te deixar assim com maior longevidade, com menor propensão a uma hospitalização, né? Se você tiver uma doença gripal, uma síndrome viral como essa, que acomete o trato respiratório, você vai ter o quê? Drive respiratório. Então, há muito tempo atrás, a minha mãe foi diagnosticada com asma. Minha mãe era uma pessoa sedentária que fazia suas atividades, né, do dia a dia apenas, e professora, né, tinha exposição a quadro com giz, e foi diagnosticada com asma. Era tratada exatamente do jeito que a medicina tradicional trata, com corticoides, drogas beta-agonistas, e tocava seu barco aí. E eu, entendendo a condição respiratória que ela estava, coloquei minha mãe numa atividade de musculação, onde ela conseguiu melhorar todo o seu condicionamento cardiorrespiratório. Minha mãe faz atividade de musculação, às vezes faz um pouquinho de aeróbico, mas a atividade dela é essencialmente musculação. E isso trouxe para ela uma qualidade de vida, trouxe para ela uma autonomia respiratória. Nós diminuímos as doses de corticoide dela. Hoje ela tem muito menos crises respiratórias do que ela tinha anteriormente, né? Além dela estar usando sim um esteroide anabolizante. Isso tudo trouxe para minha mãe, que é uma idosa, menopausada, com mais de 60 anos de idade, qualidade de vida. Então, meus amigos, nada se constrói de uma hora para outra. Não pense em você que você vai tomar um remédio, altíssimas doses de vitamina C, e você vai estar imunizado, protegido, e passou por essa crise, vamos embora. Não é assim que funciona. A forma mais positiva de você produzir medicina, de você produzir saúde, é devagar, a longo prazo, com mudanças de hábitos, com um estilo de vida que garanta para você uma autonomia. Quanto menos remédios você precisar, menos drogas você precisar, melhor. Mas se você tem doenças e precisa desses remédios, não deixe de usá-los, faça acompanhamento médico. E vocês jovens que estão vendo isso, pessoas saudáveis, não tenham alarde. Nós passamos aí por doenças virais muito mais agressivas, varíola, dengue, enfim, doenças muito mais agressivas, e nós passamos por elas, né? Doenças como poliomielite, né? Meu avô teve pólio, né? Ficou com sequela motora, não existia vacina na época, né? Então, nós não devemos esmorecer, baixar a cabeça, ficar aí em pânico,
né, comprando que nem uns doidos, papel higiênico. Você vai cagar tanto assim? É claro que não, né? Então, comprando máscaras diversas, enfim, isso tudo gera na população um comportamento de caos, e isso é prejudicial, tão prejudicial quanto a própria doença em si, né? Pelo que eu imagino, a gente vai acabar tendo contato com esse vírus, né? Nós, pessoas jovens, e se nós tivermos um aparato imunológico adequado, como normalmente todo jovem tem, a gente vai tirar, adulto jovem tem, ele vai tirar isso de letra. Então, meus amigos, sejamos prudentes, vamos acompanhar sim o que está sendo dito por aí, mas vamos proteger nossos idosos para que eles passem por essas crises, por esse período, né, por essa epidemia de forma ilesa, e que nas próximas oportunidades nós possamos promover para esses idosos mudanças expressivas nos seus hábitos de vida, na sua alimentação, na sua atividade física, para que eles possam ter uma saúde, em geral, muito melhor do que eles têm hoje. Tá certo, meus amigos? Um abraço a todos, curtam, compartilhem, se inscrevam nesse canal e a gente se fala.